Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu também estou bem e vim aqui para dar mais um assunto para vocês. Hoje estamos de assunto novo, isso mesmo. Então, para começar a nossa aula de matemática, todos abrindo o livro de matemática na página 154. Hoje o nosso assunto é grandezas e medidas, tá certo? Vamos começar? Bom, para quem já abriu o livro na página 154, viram que aí tem uma paisagem bem bonita, né? Essa aqui, ó. Cachoeira e tudo mais. E tem um rapaz praticando rapel. Vocês sabem o que é rapel? É quando coloca uma corda lá em cima, né, bem alta, e vai escalando, puxando assim a corda, se apoiando na corda e escalando. Pode ser montanha, cachoeiras e tudo mais. Vamos ler aqui o que está dizendo. O rapel é um esporte radical. Seus praticantes descem de lugares altos usando cordas e outros equipamentos. A Cachoeira Chicão 2, com 46 metros de altura, é um ótimo lugar para essa prática. Primeiro quesito. Como um praticante de rapel pode saber se sua corda tem comprimento suficiente para praticar esses esportes nessa cachoeira? E aí? Como é que a pessoa, né, o praticante, sabe que a corda dele tem tamanho suficiente para aquela cachoeira? Vocês acham que eles fazem o quê? Segundo, isso não é para responder, tá, gente? Isso é para vocês darem uma pensadinha. Segundo, em sua opinião, por que algumas pessoas praticam esses esportes tão radicais? Bom, agora vamos para a página 155. Tem um praticante de rapel na Cachoeira Chicão 2, no Rio Bufadeira, em Faxinal, estado do Paraná. Já que a gente já conheceu o que é rapel, já viu uma pessoa, né, praticando rapel, agora vamos para o nosso assunto. Página 156. Nosso assunto é medidas de comprimento. Metro, centímetro e milímetro. Nas páginas anteriores, vimos uma pessoa praticando rapel. Para a prática desse esporte, são necessários vários equipamentos para garantir a segurança dos esportistas. Um desses equipamentos é a corda, que é vendida de acordo com seu comprimento. Durante muito tempo, as pessoas usaram parte do próprio corpo para medir comprimentos. Como pode ser isso? Vocês já ouviram falar 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos? Ele diz, me dê 2 palmos de corda. Vocês já ouviram isso? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre palmos. Bom, antigamente não tinha o que medir, eles usavam o corpo, usavam o braço, usavam a mão. Então, 1 palmo era assim, ó. Eles mediam, fazia assim, ó. 1, 2, 3, sabe? Mediu com a palma da mão, por isso que se chama palmo. Pronto. Durante... Aqui. Eu parei assim, como palmo. Para fazer medições, existem unidades de medidas padronizadas para expressar comprimentos. Uma delas é o metro. Então, antes, né? Antigamente eles usavam palmo, mas hoje em dia usamos o metro. Quando a gente quer saber a medida, o tamanho de alguma coisa, usamos o metro. E o metro, ó, para não botar 1 metro, 2 metros, as pessoas utilizam assim, ó, 1 m. Esse m é de metro. Aí pode ser 2 m, 2 metros. 3 m, 3 metros. Então, quando você não quer colocar o nome metro todo, você bota, ó, a letrinha M, que significa metro. Mas não só tem o metro, não. Também existe o centímetro. A gente vai conhecer um pouquinho mais pra frente, mas eu já vou dizendo a vocês como é a abreviatura do centímetro. Quando a gente quer falar centímetro, a gente usa aqui, ó. cm, tá vendo? 100 cm significa 100 centímetro. Pode ser 1 centímetro, 1 cm. 2 centímetros, 2 cm. Centímetro. Porque o nome, ó, centímetro. Eles pegam a letra C e a letra M. Por isso que faz cm. Bom,
Vamos continuar o nosso assunto, tá? Bom, já que agora a gente já conheceu um pouquinho mais sobre o metro, né? Eu vou agora ler algumas questões e depois a gente vai conhecer mais ainda sobre o metro e sobre o centímetro. Então, vamos continuar. Primeiro quesito. Cite algumas situações em que o metro é usado como unidade de medidas de comprimento. E aí, para a gente poder saber o tamanho das coisas, aí a gente utiliza o quê? A gente utiliza o metro e o centímetro. Então, quais são essas coisas que a gente compra por metro? Hein? A gente vai no mercado e compra o quê por metro? Por metro, desculpa. A gente vai ao mercado e compra o quê por metro, gente? Então, eu quero que, não só ao mercado, né? A gente vai a uma loja de tecido, alvenaria, essas coisas. Eu quero que vocês digam o que é que a gente compra por metro aqui no primeiro quesito, tá bom? No segundo, já tá falando assim, ó. Assim como a régua, a trena é um comprimento usado para medir comprimentos. Ou seja, para a gente poder medir as coisas, a gente utiliza a régua, né? Utiliza a fita métrica. A gente também utiliza a trena. A trena, vocês já viram já? É como se fosse uma caixinha assim, pequenininha, que a gente puxa, aí vem uma fita bem grande. Isso se chama trena. Ele é muito usado em construções. Bom, aí ele tá até mostrando a trena pra vocês aqui, ó. Estão vendo? A trena. Aí ele quer que vocês digam, que vocês escrevam outras coisas que a gente pode utilizar para poder medir. O que a gente utiliza além da trena? Eu já falei alguma coisa a vocês aqui. Vocês já podem aproveitar já e ó, anotando. O que a gente utiliza além da trena para medir as coisas? Depois que vocês saírem desse segundo quesito, da página 156, vocês vão para a página 157, terceiro quesito. Para cada item, estime e escreva se a medida é maior ou menor do que 1 metro. Bom, antes da gente começar essa atividade, eu vou explicar uma coisinha a vocês. A gente fala muito de 1 metro, né? 1 metro, 1 metro, 1 centímetro. Como é que a gente diferencia isso? É porque eu não tenho uma régua aqui, mas aqui eu vou pegar essa fitinha pra gente ter mais ou menos ideia, tá? Não tem uma régua, não tem uma trena. Vamos dizer que aqui tem 1 metro. Aqui tem 1 metro. Mas vocês já perceberam que em trena, régua, em fita métrica, tem várias linhazinhas pequenininhas assim dividindo. Já perceberam? Essas linhazinhas, gente, elas medem os centímetros. Então, dentro de 1 metro, tem 100 centímetros. Aqui, ó. 1 metro tem 100 centímetros. Centímetros são pequenos pedacinhos. Então, tem vários pequenos pedacinhos em uma fita métrica de 1 metro. Tem vários pequenos pedacinhos. Mas todos aqueles pequenos pedacinhos têm o mesmo tamanho. Então, todos aqueles pequenininhos, aqueles risquinhos que tem aqui, aqueles espacinhos são 1 centímetro. E para a gente fazer 1 metro, tem 100 pedacinhos daqueles aqui dentro. Vou dizer que isso aqui tem 1 metro. Então, tem 100 pedacinhos daquele, ó. Então, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, 1 metro é maior do que o centímetro, viu? 1 centímetro, pode dizer que é desse tamanho aqui, ó. Tá vendo onde tá meu dedo? Pode dizer que 1 centímetro tem isso aqui. E 1 metro tem isso aqui. Então, 1 metro é muito maior do que o centímetro, ok? Agora que a gente já sabe isso, vamos responder. Ele quer saber se vocês acham que essas coisas que estão dizendo aqui, se é maior ou menor que 1 metro. Um prédio, vocês acham que é maior ou que é menor que 1 metro? Um lápis, vocês acham que é maior ou que é menor que 1 metro? Sim, lembrando, vamos dizer que 1 metro é desse tamanho. Eu acredito que seja assim, 1 metro aqui. Então, ó, um lápis é maior e menor que esse tamanho aqui. Um livro é maior ou menor? E uma sala de aula é maior ou menor que esse tamanho aqui? Aí vocês botam se é maior ou se é menor. Depois, vocês vão para o quarto quesito. Eu já disse a vocês que o metro está dividido em 100 partezinhas iguais, né?
Cada uma dessas partezinhas se chama centímetros. Observe parte de uma fita métrica de 1 metro, na qual aparece a indicação de 1 centímetro. Estão vendo o desenho aqui? Deixa eu aproximar para vocês. Isso aqui é como se fosse uma fita métrica. Tá vendo esses pedacinhos? Cada pedacinho desse, gente, é 1 centímetro. Então, em 1 metro, tem 100 pedacinhos desses. Agora, aí, ó, nessa atividadezinha, tem 8 metros, 12 metros, 36 metros e 54 metros. Ele quer transformar em centímetro. Mas para transformar em centímetro, o que é que a gente precisa fazer? É isso que a gente vai aprender agora. Bom, na letra A do quarto quesito, aí tem 1 metro. E ele quer que transforme... 1 metro não, desculpa, 8 metros. E ele quer que transforme em centímetros. Como é que a gente pode fazer isso? Eu falei a vocês que 1 metro tem quantos centímetros? Tem quantos pedacinhos lá? Tem 100. Então, fácil. É só a gente, ó, multiplicar o número do metro vezes 100. Então, 8 vezes 0, 0. Eita, desculpa, eu botei o contrário. Desculpa, gente. O número maior fica em cima, o número menor fica embaixo. Pronto. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. Então, em 8 metros, gente, tem 800 centímetros. Muito fácil. A mesma coisa vocês vão fazer na letra B. Na letra B, ele quer que transforme 12 metros em centímetros. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui tá dizendo que é 12 metros. A gente vai pegar, ó, o 12 e vai multiplicar vezes o 100. Bem fácil. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Bota o sinalzinho de mais. Lembra que quando for multiplicar o número da frente, acrescenta um 0 aqui atrás. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 2 mais 0, 2. 1 sozinho, 1. 1.200 centímetros. Então, 12 metros... 12 metros é a mesma coisa que 1.200 centímetros. Tá vendo? Muito fácil. Já que eu ajudei vocês na letra A e na letra B, letra C e letra D é vocês sozinhos. Mesma coisa que vocês vão fazer. Vão multiplicar o número do metro vezes 100. E aí, vocês vão ter, ó, o centímetro. Depois que vocês resolverem esse quarto quesito, vocês vão para o quinto quesito. Débora sabe que tem 1 metro e 32 centímetros de altura. Como ela fez para obter sua altura em centímetros? Se ela tem 1 metro e 1 metro e 32 centímetros e ela quer saber quanto tem se fosse somar tudo em centímetros. Como é que ela faz isso? Muito fácil. Vamos ver? Bom, é só ela fazer assim. O 32 centímetros tá ok, a gente não precisa mudar nada, a gente só vai ter que mudar o metro, a gente vai ter que transformar ele em centímetro. Então, 1 vezes 100 é... A gente só precisa transformar 1 metro, né? Então, a gente tem que multiplicar por 100, lembra? Então, 1 vezes 100 é o quê? 100. Então, ó, vai ficar 100 centímetros mais 73 centímetros. Então, 100 mais 73 é quanto? 173. 173 centímetros. Não pode esquecer do cm, tá? Sempre tem que botar o cm, centímetro. Então, tá vendo? É muito fácil. Vocês vão fazer a mesma coisa com a letra B, C e D. Na letra B, tá dizendo que é 2 metros. Então, tu vai ter que fazer o quê? 2 vezes 100. Na letra D... tá falando que é o quê? 3 metros, então vai ter que fazer 3 vezes 100. Não esqueçam de multiplicar o metro por 100 para virar centímetro, tá? Depois que vocês terminarem essa atividade, vocês vão para a página 158, sexto quesito.
Usando uma régua, Diogo mediu os comprimentos dos lados da figura A e da figura B. Qual dessas figuras tem um contorno de maior medida de comprimento? Ele quer saber qual a figura, se fosse juntar tudo, seria maior. Como é que a gente sabe disso? Bom, para saber disso é muito fácil. É só a gente somar todos os ladinhos. Primeiro a gente vai começar a somar a figura A. Estão vendo? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a figura A, essa daqui. Estão vendo que todos os pedacinhos têm um número? Isso aí é a medida. Ele é todas as medidas de todos os ladinhos. Então, a gente vai somar 4 mais 2 mais 1 mais 1 mais 3. Esses foram todos os números que tinha na figura A. Agora, a gente vai somar o da figura B. 4 mais 4 mais 4. Primeiro, vocês vão somar todos esses e ver quanto dá na figura A. Depois, todos esses e ver quanto dá na figura B. O que der o número maior é a figura maior. Aí, vocês vão botar o nome dela aí no sexto quesito. E vão botar essa continha com a resposta no quadrado do sexto quesito, tá? Não esqueçam que vocês têm que resolver. Depois... aí deixa eu voltar. Tem uma caixinha azul dizendo: o comprimento do contorno de uma figura geométrica plana é chamada de perímetro. Isso aqui, ó. O contorno. Isso se chama perímetro, gente. Isso que ele está dizendo. Mas vamos agora para o sétimo quesito. A professora da turma de Manuela mediu a altura de 7 alunos. Olha os nomes dos alunos: Manuela, Raquel, Osvaldo, Elizabeth, Tiago, Laís e João. Tá dizendo que a altura deles em centímetro, um é 136, outro é 138, outro é 138, outro 129, outro também 141. E aí vai, tá dizendo a altura deles. Aí tá perguntando qual é o aluno mais alto. Qual foi o que deu o número maior aí? Ele é o número mais alto. E alguns dos alunos medem 125 e 135 centímetros de altura. Vocês vão ver aí se tem algum aluno que tem essa medida. Se for, vocês vão botar assim. Aí depois, se sim, qual é o nome do aluno? Letra C. Há alunos com a mesma altura? Sim ou não? Se sim, qual é o nome desses alunos que têm a mesma altura? E depois vocês vão transformar essas medidas deles em metro. Como é que a gente faz isso? Muito fácil. Bom, eu peguei uma aluna, peguei Manuela. Tá dizendo que Manuela tem 136 centímetros. E o que a gente transforma em metro? Como é que a gente faz isso? Muito fácil. Sabe a única coisa que a gente precisa fazer? O 1 daqui, ó, o metro, sempre vai ser o número que tiver aqui, ó, na frente. E o centímetro, os números que tiver atrás. O metro só pode ser o primeiro número, porque não tem uma pessoa que tenha 10 metros, 20 metros, então sempre vai ser, ó, o número da frente. Então, ó, Manuela tem 1 metro e 36 centímetros. Não é fácil? Agora eu vou fazer com Raquel. Raquel tem 138 centímetros. Eu pego o número da frente, o 1, vai virar metro, e o 38 vai virar centímetro. Comecei a fazer continha nenhuma, é só fazer isso aqui. Pegar o primeiro número da frente e botar aqui com o M, que é um de metro, o M de metro, né? E pegar os dois números de trás e transformar em centímetros. Vocês vão fazer isso com todos os alunos. Bota o nome dele e transforma a altura dele desse jeito, tá? Aí depois vocês vão para o oitavo quesito, na página 159. Tem uma régua aí. E ela tá dividida em várias partes. Eu quero que vocês me digam quantas partezinhas ela tá dividida aí. E coloquem a quantidade na linha. Aí tá falando: cada uma das partes em que o centímetro está dividido é chamado de milímetro. A gente agora vai conhecer o milímetro.
Bom, eu fiz um desenho aqui como se fosse uma régua. Aqui é uma régua e ela tá dividida em vários centímetros. Mas, se vocês repararem, dentro desses centímetros, tem pequenos risquinhos assim, ó, bem pequenininhos. Deixa, ó, não dá nem pra ver porque tô fazendo muito pequenininho. Deixa eu aproximar a câmera pra vocês verem. Pronto, essa é a nossa régua. Estão vendo? Dentro de cada centímetro, tem risquinhos assim, ó, bem pequenininhos. Esse não tem porque eu não fiz ainda. Mas, ó, se vocês verem na régua toda, tem risquinhos bem pequenininhos. Podem olhar se vocês tiverem régua em casa. Bom, esses risquinhos pequenininhos se chamam milímetros. Isso mesmo. A gente chama uma grandona, né? Um tamanho grandinho de metro. Esses pequenininhos aqui, ó, esses pedacinhos de centímetro. E esses pedacinhos menores de milímetros. Aí vocês podem até ver, ó. Estão vendo aqui na régua? Os pedacinhos pequenininhos. Bom, dentro de cada centímetro tem 10 milímetros. Dentro de 1 metro tem 100 centímetros. E dentro de cada centímetro tem 10 milímetros. Sei que parece confuso, mas vocês daqui a pouco estão craque nisso. Aí tem, ó, uma régua que está medindo um triângulo. Aí o triângulo verde tem todos os lados com a mesma medida de comprimento. Para obter o comprimento desse triângulo, calculamos a soma das medidas do comprimento de seus lados. Vamos usar as medidas de milímetros, tá? Vocês podem ver que deu aí, ó, ele somou com todas as linhazinhas pequenininhas quanto deu. Deu 32 milímetros. Ficou mais ou menos aqui, ó. Então, ele saiu contando todas as linhazinhas pequenininhas de milímetro. 12 milímetros tava 32 milímetros. Quando a gente quer botar milímetros, a gente usa M. 32 milímetros. Mas aí, se ele quisesse transformar em centímetros, dava pra ver aqui, ó. Deu 3 centímetros. E ainda passou, ainda pegou 2 pedacinhos pequenininhos aqui. Então, 3 centímetros e 2 milímetros. Tá vendo? Pegou 3 centímetros e passou para dois coisinhas aqui. Então, 3 centímetros e 2 milímetros. Portanto, a medida do perímetro desse triângulo é 96 milímetros. Isso foi desse triângulo aí. Aí ele agora tá fazendo aqui. Portanto, a medida do perímetro desse triângulo é 96 milímetros, ou seja, 9 centímetros e 3 milímetros. Porque ele tá dizendo que é 96 centímetros. Por quê? O triângulo, só uma partezinha dessa tem 32. Mas ele é todo o mesmo tamanho. Então, tem 32 aqui, mais 32 aqui, mais 32 aqui. Então, ó, deu 96 milímetros. Se ele fosse somar todas as partes juntas, dava 96 milímetros. Ou seja, ou se fosse transformar em centímetro, dava 9 centímetros e 6 milímetros. Aqui, ó, 96 milímetros. Se eu for transformar... Eita, desculpa, esqueci o 6. Se eu for transformar, eu pego o 9, ele vira centímetro, e o 6, milímetro. Tá vendo? Bem parecido daquele jeito que a gente fez. Agora, ele quer que vocês calculem com uma régua o tamanho do quadrado e o tamanho desse triângulo. Vocês vão somar todos os lados e ver quantos centímetros dá, tá? Centímetro não, desculpa, milímetros. Vocês vão utilizar aquelas linhazinhas pequenininhas, tá? Mas aí vocês também podem deixar em centímetros também, se vocês não conseguirem milímetros, não tem problema não. Mas vocês têm que somar o tamanho de todo esse triângulo, todo esse quadrado com uma régua, não esqueçam. E depois que vocês passarem a página 159, vocês vão para a página 160. 10º quesito.
Sem fazer medidas, estime qual das figuras tem o maior perímetro. Sem usar a régua, vocês vão dizer qual dessas figuras são maiores. Qual vocês acham que são maiores? E aí? Fácil, né? Aí depois, agora, né, na questão 11... Eita, desculpa, ainda tá lá na questão 10. Depois vocês vão usar a régua. Depois que vocês olharem, vocês vão dizer qual que vocês acham que é a maior. Aí depois vocês vão usar a régua e vai medir todas essas figuras, todos os lados, para ver qual realmente é o maior. Lembra que tem que medir todos os lados da figura, viu? Depois vocês vão para a questão 11. Tem: Rafael desenhou um círculo contornando uma das partes de um copo. Em seguida, ele mediu o perímetro desse círculo usando um barbante e uma régua. Usando a mesma estratégia de Rafael, desenhe um círculo. Com o auxílio de um barbante ou de uma régua, meça o seu perímetro. Eita, quase não sai. O que é que você vai fazer? Eu vou explicar agora. Rafael pegou um copo. Como eu não tenho um copo aqui perto agora, eu peguei esse aí bem. Vamos fingir que é um copo. Mas vocês têm que pegar um copo, tá? Ele pegou um copo, botou na folha e, ó, contornou o copo. Aí fez um círculo meio troncho, mas fez um círculo. Mas ele quer saber qual é o tamanho desse círculo. Ele pegou um barbante, uma linha, o que for, e fez assim, ó. Foi vendo a medida. Ele fez aqui, ó. Igualzinho. Tirou a medida aqui igualzinho. Tô vendo? Eu tô tirando a medida aqui do meu. Não dá pra ver bem, mas tá vendo? Ele tirou a medida do tamanho. Aí deu esse tamanho. Então, ele pegou uma régua e botou assim a régua em cima e viu qual era o tamanho desse círculo. E aí, ele foi e anotou. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pegar um copo, faz a bolinha, pega um pedaço de linha, um barbante, alguma coisa, e mede assim, ó, o tamanho. Depois que vocês medirem, vocês marcam onde marcou, né? Onde mediu. Estica e bota uma régua em cima para ver qual é o tamanho dele. Aí vocês vão anotar. E ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A aula foi bem interessante, né? Adoro esses assuntos de método, acho bem legal. Também acho que vocês gostaram bastante. Então, meus amores, vamos ficar até a próxima aula, tá? Um beijo, tchau, se cuidem e aproveitem o final de semana.